Fala galera, salve, salve, começando mais um Cine História. O filme dessa semana é Diários de Motocicleta. Esse é um road movie, que inclusive é a especialidade de Walter Salles, né? Ele adora um road movie, ele fez Central do Brasil, né? Que também é um road movie fantástico, por sinal, com o Fernando Montenegro e com a falecida Marília Pêra, na verdade. Mas esse Diário de Motocicleta eu acho espetacular, é uma coprodução estrangeira. O Walter Salles é o diretor do filme, e é um filme sobre o Ernesto Guevara de la Serna, antes dele se tornar o Che Guevara. Entendeu? É a personagem antes de virar o revolucionário. O amigo Alberto Granado, que morreu agora em 2011, né, por sinal, ele sai numa moto Norton 400, chamada La Poderosa, que de poderosa não tinha absolutamente nada, vivia quebrando. Tanto é que num dado momento eles largaram o raio da moto, a maldita moto, e passaram a pedir caronas pelos caminhos da América do Sul. E ele não era Che ainda, ele era Ernesto Guevara de la Serna. Aí em 1952, ele resolve começar essa aventura. E aí, em 54, nesse intervalo, ele foi conhecendo as mazelas do continente, foi vendo a pobreza do continente, foi se tornando uma pessoa mais ligada à ideia do socialismo, né? Foi se tornando de um médico, né, a uma pessoa que vai participar de um movimento revolucionário, que é o que vai acontecer em Cuba no dia 1º de janeiro de 59, que é o ano da Revolução Cubana, o dia da Revolução Cubana. Mas em 54, voltando um pouco no tempo, ele conhece o Raul Castro e logo depois ele conhece o Fidel. Eles estavam no México. Então você vê que ele saiu da Argentina, muita gente não sabe disso, acha que o Che Guevara era cubano. Ele nasceu na Argentina, na região dos Pampas, então pelo sotaque mesmo é que deram o apelido dele de Che Guevara. Era uma figura, inclusive, que do ponto de vista da saúde pessoal, era muito frágil, né? Sofria de asma, então como um soldado não era lá um dos melhores soldados, o Fidel Castro era o grande comandante da Revolução e seus asseclas, como por exemplo Camilo Cienfuegos, né, o próprio Raul. Existia um grupo de guerrilheiros treinados, mas o próprio Che Guevara não era um dos melhores soldados, mas era um cara muito ligado à ideologia. Se queremos expressar como queremos que sejam os homens das futuras gerações, devemos dizer que sejam como o Che. Quem transforma aquele movimento revolucionário que era nacionalista no seu início para derrubar o ditador Fulgêncio Batista e torna ele um movimento socialista é o distanciamento norte-americano após a Revolução e é o Che, que já tinha uma ligação umbilical com essa ideia do socialismo, do marxismo, e ele que, de certa maneira, convence o Fidel a aderir a essa ideia e se associar à União Soviética, que vai ser a grande mantenedora de Cuba, né? E é um casamento que vai durar até a morte. A morte de quem? Da União Soviética. Quando a União Soviética acaba em 91, essa relação Cuba e União Soviética se desfaz. E Cuba passa a viver um período com mais dificuldades, né, com mais dificuldades econômicas. E sobre essa parte da crise cubana, nós já fizemos um Cine História em cima do documentário do alemão Wim Wenders, que é um craque, chamado Buena Vista Social Club, né, o Buena Vista Social Club, que é um documentário fantástico que mostra essa crise cubana, mas através de uma leitura artística, sobre a visão dos artistas, dos cantores. Enfim, já tem um programa lá, só você assistir. Mas sobre o Che, o que aconteceu foi o seguinte: depois que aconteceu a Revolução,
ele virou ministro das Finanças, né, ministro da Indústria, melhor dizendo, de Cuba, virou presidente do Banco Nacional, né, o equivalente ao nosso Banco Central, e virou embaixador. Tanto é que tem imagens históricas do Che discursando na ONU, né, defendendo Cuba, defendendo a Revolução. Ele virou o embaixador cubano. Foi condecorado no Brasil pelo Jânio Quadros, em 1961. O presidente Jânio Quadros condecorou o Che Guevara com uma das maiores honrarias do Brasil, né? Então foi um momento, inclusive, curioso, né, da história do Brasil, que merece um Cine História sobre o Jânio, que o Jânio era uma figura também interessantíssima, um cara que tinha um discurso de direita, mas condecorou o Che Guevara no meio da Guerra Fria. Você imagina isso na cabeça dos americanos, né? Então fecha parêntese. E o mais interessante é que o Che Guevara, ele não ficou em Cuba. Ele resolveu, depois que a Revolução foi bem sucedida, tanto é que está lá até hoje, bem sucedida do ponto de vista estratégico, de tomar o poder e permanecer no poder. Não estou dizendo que a saúde econômica da ilha hoje esteja boa, pelo contrário. Mas a Revolução em si deu certo, os caras estão lá até hoje. O Che saiu de Cuba e foi para o Congo, na África, tentar fazer a revolução que ele fez em Cuba, no Congo. Só que lá não dá certo, ele foge, passa por Cuba e depois vai para a Bolívia, aonde na Bolívia ele tenta realizar a Revolução Cubana, né, o mesmo estilo. Disfarçado e com um passaporte uruguaio, Che Guevara chegou a La Paz, na Bolívia, no dia 3 de novembro de 1966. Ele é capturado no dia 8 de outubro de 67 e ele morre no dia 9 de outubro, no dia seguinte. Tem até na época da ditadura militar brasileira, tinha um grupo chamado MR8, que era uma homenagem ao dia em que ele foi capturado, né? MR8 é Movimento Revolucionário 8 de Outubro, uma referência ao Che Guevara. Ele morre em 67, executado. Tem uma foto famosa que deve estar aparecendo aí do cadáver, né, com os tiros, né? Se o produtor quiser colocar, é uma imagem histórica, não é sensacionalismo barato, né? Virou aqui agora, né? Virou o povo, né? Não é isso não. O corpo foi enterrado, ninguém sabia onde. 30 anos depois, em 1997, encontram o corpo dele numa pista de avião, né, clandestina, no meio da selva. Conseguem achar o corpo dele, depois que prenderam um militar envolvido na morte dele. Desenterram, evidentemente, e a ossada hoje está em Cuba para visitação, para quem quiser, né, conhecer a Revolução, ver lá, né, os ossos do Che Guevara, tem esse tipo de turismo aí. La muerte del Che fue apenas un punto de partida. Lo que vendría a continuación daría inicio a un nuevo tipo de devoción, el culto al guerrillero santo. O próprio Maradona, vocês vão ver aqui, tem uma tatuagem do Che Guevara, né, mostrando que o Che virou uma figura icônica do século XX, gostem vocês dele ou não, mas ficou uma figura marcante, né, uma figura, as camisetas, pessoal usando a camisa do Che, virou um ícone da esquerda mundial. Las anécdotas sobre un joven idealista, luchador infatigable a favor de los necesitados, de un Robin Hood latinoamericano, han sido desmentidas por varios historiadores. En carta dirigida a su amiga y exnovia Tita Infante, señala: si se hubieran producido esos fusilamientos, el gobierno hubiera conservado la posibilidad de devolver el golpe, refiriéndose al derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Só para terminar o programa, tem outros filmes que tratam mais da vida dele revolucionária. Se você quiser assistir esse filme, é do Steven Soderbergh, que é um diretor famoso, e que fez Che 1 e Che 2. E no filme do Soderbergh, quem faz é o Benício del Toro. E quem faz o Raul Castro nesse filme do Soderbergh, que eu acho ruim, os dois, é o Rodrigo Santoro. Mostra a guerrilha até o final. E livros, tem vários. Tem do John Lee Anderson, tem do historiador mexicano Castanhedo, tem vários diretores, vários escritores, melhor dizendo, que fizeram várias biografias, então tem de várias correntes, tem quem critique, quem tem elogie, tem quem veja
com os olhos mais esquerdistas, né? Uma ideia mais romântica do personagem. Há quem critique, que inclusive, né, xingue de todo tipo de nome. Eu não vou entrar aqui em juízo de valor porque eu não quero criar inimizades. Eu vou ser ensaboado. Entendeu? Então, o programa de hoje sobre o Diário de Motocicleta, um filme muito bom, independente de você gostar do personagem ou não, ou da personagem ou não, é muito bom filme, vale a pena assistir. Walter Salles é um dos melhores diretores brasileiros, na minha singela opinião. Fez Terra Estrangeira? Fez Terra Estrangeira, que já fizemos Terra Estrangeira no Cine História. Na próxima semana, mais Cine História. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Estamos crescendo cada vez mais. Até semana que vem.